Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade, que é do texto, que é o poema de cordel, né? A gente está falando nessa nossa unidade sobre os poemas, sendo mais específica o cordel, né? Que é um das traços da nossa cultura nordestina, que a gente tem bastante conhecimento. Dele aqui a gente está falando um pouco mais sobre a cultura, né, do Nordeste, a forma, o homem. E esse cordel, que o burro é um ser humano, ele vem aqui falando aqui, né, o folheto com a xilografura, né, gente, que é aquele tipo de imagens comum nos cordéis. Aqui tem algumas atividades pessoais, a qual vocês espero tenha respondido oralmente, né? Pensando e refletindo sobre ele. A literatura de cordel é comum? É, né, gente? Na nossa cultura é. Você já conhecia textos desse gênero? A gente já tinha visto no 7º ano, né? Sobre alguns textos sobre ele. Aqui fala um pouquinho sobre a xilografura, que é a parte do cordel, as ilustrações, né? Ele pergunta de que assunto o texto vai tratar. O que vocês imaginaram que o texto estava tratando, gente? Falando sobre, vocês acham que o burro pôde ser humano, virou humano, o humano virou um burro na história? O que vocês imaginaram sobre esse poema? Espero que vocês tenham lido. Desculpa. Espero que vocês tenham lido e tenham gostado da leitura. Esse texto foi escrito por José Acassi, viu? Um grande cordelista, né? Então, vamos agora aqui para o glossário, que é a parte onde algumas palavras podem ter sido dificuldade para entender, porque às vezes tem aquela questão da variação histórica, né? Cordéis, às vezes mais antigos, têm palavras que hoje a gente não utiliza mais, mas todas estão aqui, né? Inclusive a variação regional. Gente, dentro do texto, a gente vai agora interpretar algumas coisas que a gente viu, né? Vamos lá para a primeira questão. Indique a alternativa que completa a maneira mais adequada à informação destacada a seguir. Na primeira estrofe do poema, é possível inferir, ou seja, entender, né, que o eu poético se situa para contar, vamos lá, um fato que aconteceu com ele, que estava relatando por meio de versos para não esquecer dos detalhes. B, um fato que aconteceu com algum conhecido, da qual eles colocam como narrador. Ou C, o fato associado possivelmente a um sonho, uma vez que informa ter produzido a história após ter acordado de madrugada e buscando a história na sua lembrança. Então, qual é a alternativa? A C, né? Ele está falando de um sonho que ele teve. Então, no primeiro estrofe, ele vem falando isso quando ele fala que está sendo lembrado através, acordei de madrugada e comecei a fazer risco. Pedi licença ao poeta, meu mestre Antônio Francisco. Eu puxei pela memória para escrever essa história que chegou com um corisco. Então, o que ele estava falando sobre a história que ele tinha sonhado, né? Segunda questão. Qual é o principal assunto tratado nesse cordel? Gente, o principal assunto era reflexão sobre a natureza humana e as ações do homem em relação ao meio ambiente, né? Esse cordel, ele vem contando como o ser humano está tratando o meio ambiente, como ele trata, as coisas da qual ele vive, né? Que ele sobrevive também. E se ele está dando retorno ao meio ambiente, se ele está cuidando da forma correta, né? Terceira questão. Uma das personagens do poema é um burro falante. E que outro gênero textual o recurso de dar características humanas a animais costuma ser utilizado? Antes, ler a informação do quadro seguinte, a seguir. Gente, qual é o texto de gênero literário narrativo que dá falas a animais? São as fábulas, né? Esse é o gênero textual que sempre trabalha questão de histórias onde os personagens são animais, ou seja, as falas são de animais. E como as figuras de linguagem, lembra daquilo que a gente fez, eu fiz até com vocês ontem na revisão da prova de vocês falando? Olha aqui mais uma figura de linguagem que a gente viu ontem e que está dentro desse poema e das fábulas e de mais gêneros.
a prosopopeia, que também pode levar o nome de personificação, animação e antropomorfismo. É aquela, né, gente, figura de linguagem que dá atribuição de atitude a sentimentos a seres, animais, fenômenos da natureza, figuras imaginárias, ou seja, dá características humanas, né, nossas características de falar, de sentir, de pensar, a seres que não têm na nossa realidade. Animais que não tem, que não falam, né, objetos, tá certo? Ontem a gente até falou sobre a questão do chão estar com preguiça, né? A preguiça estava saindo do chão. Não tem como o chão emitir um sentimento de preguiça, ele não pode emitir sentimento algum, né? Estado nenhum. Mas é uma forma do autor trazer do texto para ficar mais atrativo, interativo. E aqui a gente viu que na nosso texto ocorreu a prosopopeia, né? Na primeira estrofe, em que o eu poético comenta que recorrer à memória para narrar o que virá em seguida, além do verbo escrever, que expressão ele usa para fazer referência à ação de narrar por meio da escrita? Fazer risco, né, gente? Riscar, queria dizer que ele ia escrever. Releia a estrofe. Eu fiquei ali parado, pensando na humanidade, que para se satisfazer, perde o rumo da verdade. E entre todos os animais, entre todos os demais, é o único que tem maldade. Gente, ó, a letra A pergunta assim, ó. Entre as palavras abaixo, escolha e copie o que poderia sintetizar a ideia apresentada no terceiro e quarto verso dessa estrofe. Terceiro, vamos lá, ó. Que para satisfazer, e o quarto verso, perde o rumo da verdade. O qual é desses três sentimentos estados que pode trazer o sentido desse terceiro e quarto verbo? Para satisfazer, perde o rumo da verdade. Alternativa 2, né? A ganância é quando ele se utiliza de todos os bens que possui para seu próprio uso, sem ver as circunstâncias e as consequências que isso pode trazer, né? Letra B. Explique o que seria perder o rumo da verdade, segundo o ponto de vista do jumento. Gente, o que vocês acham que quando a pessoa perdeu o seu rumo, a sua verdade, quando ela não tem mais algo certo para falar, para pensar, para praticar, o que é perder a verdade? Essa é uma resposta pessoal. Mas a gente pode refletir sobre as coisas impensadas, sem refletir, irracionais, que a gente faz, né? Muitas vezes procuramos tanto o próprio benefício que perdemos o rumo das consequências, das consciências, perdemos o rumo daquilo que verdadeiramente é bom, né? Porque quando eu faço algo que está prejudicando o outro, isso não é bom, né, gente? Então, tudo que fala no verso e nessa estrofe fala sobre isso, sobre só a sua satisfação sem medir as consequências. Esse é perder o rumo da verdade, né? Vamos lá, letra C. Segundo o poema, o único animal que tem maldade é o ser humano. Você concorda com essa ideia? Bom, essa é a resposta pessoal. Você acha que é o único ser humano capaz de fazer maldade? Você acha que todos os outros animais que estão na Terra, eles também fazem maldade? Eles fazem algo com propósito ruim? Será que eles também podem fazer algo só para machucar o outro? Bom, essa resposta é pessoal, tá certo? Sexta questão. Releia outro trecho do poema. Mas eu lhe dou perdão, porque no meu coração só tenho paz e alegria. No contexto desses versos, o que é possível perceber sobre a índole do burro? Que ele é um ser bom e puro. Gente, será que uma pessoa ruim consegue dar o seu perdão ao outro? Aqui ele estava se sentindo desrespeitado, né? Ele estava vendo quanto realmente a gente precisa ver as nossas consequências, porque hoje a gente vive numa situação onde pode ser dizer consequência do homem, né? Então, será que a gente está realmente tratando bem o espaço onde é que a gente vive?
Será que explorar demais para obter riqueza, será que isso vai trazer bom para o ser humano? Coisa para se pensar, né? Vamos lá na 7ª questão. Localize e transcreva essa estrofe dos versos que apresentam oposição, ou seja, confronto de atitudes. Vamos lá. Onde é que tem confronto de atitudes? O ser humano optou pelo lado que não presta. Poluiu rios e mares, tocou fogo na floresta e desmatou o sopé de morro. É um pedido de socorro e outro de festa. Pedido de socorro e outro de festa. Aqui ele fala que a festa quem faz é o ser humano, né? E o pedido de socorro é a própria natureza. Então, são esses dois contrastes que tem nesse verso. Identifique quais elementos estão oposição nesse verso. A natureza, né? Pedindo socorro, e o festa, os seres humanos, né? Dê um exemplo que confirme a ideia que esses versos representam. Gente, essa daqui ela vem como uma resposta pessoal. Mas por que a gente vai subentender aqui o ser humano? Porque o ser humano é que está fazendo as ações e a natureza é que está levando as consequências, né? Ele que polui o rio, ele que toca o fogo na floresta, ele que desmata o sopé de morro. E devido a tudo isso, a consequência só fica para a natureza. Infelizmente, com uma falta de consciência, o ser humano ainda não tem a sensibilidade de ver que ela pede socorro, né? Então, isso aqui é bem pessoal. Você pode pegar alguns versos daqui, né? O ser humano optou pelo lado que não presta, desmatou o sopé de morro. Todos eles demonstram versos que possam trazer essa ideia, tá bom? Leia o trecho a seguir que o poeta José Acácio fez um comentário sobre o cordel O Burro é o Ser Humano e sobre Antônio Francisco, autor da obra que o inspirou. O grande poeta Antônio Francisco e autor do Cordel Animal tem razão, no qual ele escuta a conversa de vários animais sobre a maneira como o ser humano está tratando nosso planeta. O burro, a vaca e o morcego, e a cobra, o cachorro e o rato fazem uma conferência com muito bom humor em referência. No cordel O Burro é o Ser Humano, eu me encontro com o burro da poesia de Antônio Francisco e travamos uma conversa sobre a situação do rio Pitbué e a construção de condomínios na sua margem. Bom, o poema foi inspirado num texto de Antônio Francisco, um texto que também fala com esse tema, né, utilizando animais. Que relação o comentário anterior estabelece entre o cordel o burro e o ser humano e o cordel os animais têm razão? O comentário revela que o cordel o burro e o ser humano é baseado no cordel os animais têm razão, pois utiliza um de seus personagens. Gente, vocês podem não ter colocado com as mesmas palavras, mas se o sentido estiver igual, pode deixar, tá? 9ª questão. Com que interação o autor cita o poeta Antônio Francisco no cordel O Burro e o Ser Humano? Transcreva a alternativa correta. Reverenciar, pois o autor José Acácio considera o poeta Antônio Francisco um grande mestre a ponto de inspirar em um de seus poemas. Letra A, tá? No decorrer do tempo de estudo, você teve a oportunidade de conhecer várias características do gênero textual poema. No quadro a seguir, produzimos algumas delas. Gente, aqui, ó, o poema é um gênero textual que vocês viram, né? Ele é um texto que não é escrito em prosa, mas sim em verso. Ele não tem parágrafos e sim estrofes, né? Ele pode ter rima ou não. Se o poema tiver rima, ele chama de poema branco, né? Aliás, quando não tem. E tem o tipo de ter rimas. Você percebe que em torno dos fins dos versos, algumas palavras rimam com um verso anterior ou o outro verso que vem, né? Então, assim, gente, a gente percebe que na intenção do poema pode ser entender emocionar o leitor e reflexões, porque o poema ele traz muitos sentimentos, ideias, emoções e coisas que são das nossas relações cotidianas, né?
O ritmo do poema é criado entre sílabas fortes e fracas. Ou seja, uma hora a gente lê com uma tonocidade maior e outra, a tonocidade da palavra é bem menor. Ou seja, o som da palavra são palavras fortes em alguns versos e outros não. Isso vai trazendo o ritmo do poema, né? Um equilíbrio. Gerando uma impressão agradável musical que chamamos de cadência. Quando os versos apresentam um ritmo constante que se repete, dizemos que o poema apresenta uma cadência regular. Quando os períodos dos ritmos não apresentam igualdade silábica, a versificação é livre ou irregular. Bom, aqui a gente está falando sobre a estrutura do poema, né? Sobre o uso das linguagens figuradas, que eu sempre falei até para quem escutou ontem, né, durante a nossa revisão, que os poemas são dos quais mais usa os textos de linguagem figurada. E também a questão de você trazer a questão da leitura, né, do ritmo. Agora vamos lá para o ponto da 10ª questão. Releia o cordel, o burro e o ser humano, observando a utilização dos recursos poéticos listados anteriormente. Depois explique qual deles estão mais presentes. Utilize trechos do texto para fundamentar. Os recursos poéticos mais presentes são as rimas e o ritmo constante. Destaca-se também o uso da prosopopeia, antítese como recursos estilísticos. Gente, quem é que se lembra que antítese é? Antítese é uma linguagem figurada que ela fala sobre palavras próximas uma da outra que traz o sentido contrário. Olhem só aqui, pedindo socorro e fazendo festa. Isso aqui são sentidos contrários de palavras. O homem não presta, né? Então, assim, socorro, festa, são coisas que trazem o sentido opostos, que é uma figura de linguagem da antítese, tá certo? E aqui a gente pode encontrar muito mais, tá? Aqui a gente pode trazer muito mais, deixa eu ver aqui o outro. Tipo, cuidado, embora seja que o rima, mas também são questões de palavras contrárias, né? Cuidado, errado, né? Então, assim, gente, esse texto é um texto que vocês têm que fazer uma leitura bem rica, porque ele traz muitas características da qual a gente está falando, tá bom? Qualquer dúvida, estou no privado.